Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer a presença de todos e também já justificar a ausência da doutora Grécia, que é a coordenadora do Fórum Catarinense do Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. E ela teve uma atividade que não conseguiu adiar. Então, eu, na função de vice-coordenador, né, representando a Câmara Municipal de Florianópolis, vou estar presidindo junto com o Geraldo, que é o primeiro secretário do Fórum. A gente quer agradecer a presença, também agradecer aqui à Câmara Municipal por disponibilizar o espaço. Dizer que, para cada exposição que for feita, a gente pede que faça aqui na tribuna, porque vai estar sendo gravado. Está sendo agora transmitido ao vivo pela TV Câmara, pela internet também, e depois fica registrado como uma audiência pública da Câmara Municipal, né? A gente tem vocês receberam a pauta da reunião plenária hoje, que nós temos primeiro a abertura, depois a aprovação da ata da última reunião, que vocês receberam todos por e-mail. A apresentação, daí a gente queria propor de ser a aprovação das duas novas entidades, que será a Cressol e a Kiva. Isso? Kiva. E depois as duas palestras, para depois a gente fazer a apresentação dos grupos de trabalho, das comissões. Pode ser assim? Pode ser, Geraldo? Sim. A gente está na sequência? Inicialmente, queria saber se alguém tem alguma consideração, ponderação ou alteração da ata da última reunião. Podemos colocá-la em aprovação? Então, quem está de acordo com a ata, pode levantar o sim. Quem está em desacordo, pode levantar o não. Quem quer se abster? Então, está ótimo. Então, aprovação por unanimidade. Queria, então, pedir a apresentação, inicialmente, da Cressol, como entidade que quer fazer parte do fórum, se apresentar. Tem 5 minutos para se apresentar, explicar o porquê e quais são as intenções de estar participando. A Cressol não está presente? Tá. Você tem que apertar ali, ó. Alô. A cooperativa de crédito da Cressol, os grupos de trabalho, tanto de impacto quanto de regulação e de segurança alimentar, foi colocado a aprovação, porque esse é o trâmite que tem no fórum. Ou seja, primeiro primeiro verifica nos grupos de trabalho e depois leva para a plenária, que é aqui agora, para aprovação. O nosso grupo de trabalho de regulação achou muito bom, pertinente, a vinda do Banco Cressol, da cooperativa, porque ele já tem um trabalho longo sobre isso, que eles estão assessorando até os agricultores na demanda em relação à mudança para cultivo orgânico. E também estão fazendo financiamento para modalidades de energia, também de energia alternativa, ou seja, energia eólica, energia fotovoltaica. Então, achei muito pertinente a entrada deles, por isso eu fiz um convite deles na festa de Anchieta, perto de Chapecó. E eles demoraram uns 2 meses, por causa da diretoria, para decidir, e decidiram. Mas hoje não estão presentes, mas isso é indiferente, porque a nossa aceitação, então, pelo nosso grupo de trabalho, foi sim. Quanto ao pessoal da Kiva, se ela estiver presente, ela pode se anunciar, né? Não está presente? Bem, ela estava presente no nosso grupo de trabalho. Então, a Kiva é uma certificadora, como a gente já tem outras certificadoras aqui, como a Ecocert, a Rede Ecovida, a BD Sul, são entidades que fiscalizam a produção orgânica, né? Que é regulado pela lei, né? De orgânicos. Então, a Kiva pediu a entrada também nesse nosso fórum e o nosso grupo de trabalho deu um ok para isso também.
Quanto aos outros grupos de trabalho, que é o de segurança alimentar e de impactos, eu não sei qual é a decisão deles. Pessoal que representa, por favor. O microfone, tem que falar. Não teve reunião da segurança alimentar? Tá, perfeito. E de impactos? O microfone para ela, por favor. Não, tem que registrar. Então, a gente não tinha quórum na reunião. Não foi unanimidade a entrada, mas a gente tinha apenas 4 pessoas na reunião, então a gente não teve quórum para decidir, mas teve controvérsias em relação à entrada dessas instituições. Pode repetir? Em relação ao ingresso da Cressol e da Kiva, na reunião da Comissão de Impactos, a gente discutiu, embora não tivesse quórum, tinha apenas 4 pessoas presentes, e a gente discutiu rapidamente, a gente achou que realmente não tinha assim, pessoas suficientes para decidir, mas teve controvérsias, então não foi uma unanimidade em relação ao ingresso. Isso é diferente. Nós estamos pedindo a decisão. Então, está aprovado, porque se no nosso grupo de regulação teve gente suficiente, decidiu, vocês estão indecisos, o outro não apresentou, então está aprovada a entrada das 2 entidades. Está aprovado? Já está deliberado? Com licença, Por favor, John. John Elias, do Araçu. A questão não é a aprovação, Geraldo, a questão é plenária, né, presidente? Eu acho que cabe à plenária decidir ou não. Acredito que a plenária é soberana e acredito que vai ter o aceito, porém, o registro é em plenário. Eu queria só resgatar, algumas alterações que teve a partir de alguns momentos de aprovação de entidades aqui no fórum. A gente já teve entidade reprovada, entidades aprovadas, entidades que tiveram controvérsias e que acabaram não se inscrevendo naquelas ocasiões e que mudou o sistema de aprovação das entidades. Teria apreciação das comissões por mérito, por função, por critérios, e posteriormente viria essa definição das comissões para a plenária. E aí teria essa justificativa como se fosse uma credencial para vir para a plenária aprovar, Adriana? Então, assim, mas eu só queria teria ainda esse momento, que é o momento de decisão da plenária. A plenária tem que votar, tem esse momento. Passaria pela comissão para análise, a comissão traria a sua posição diante das entidades e a plenária votaria. A plenária soberana ela ainda tem esse momento de votar. Eu entendo. Eu queria colocar uma questão antes de a gente botar para votação. Elas são aptas de votação. Eu queria, mesmo com controvérsia, não teve uma definição de uma das comissões, a outra também não se posicionou, mas uma delas teve uma posição. Então, a gente pode colocar para a plenária aprovar ou reprovar. Certo? Queria primeiro saber se vocês estão de acordo de a gente colocar em votação. Estão de acordo? Quem é sim, levanta o sim. Por favor, só antes. Quem está em desacordo? Não. Então, a maioria votou por sim. Sim. Presidente, só deixar registrado, porque já não é a primeira vez que isso acontece. As entidades pedem para participar, mas nunca vêm aqui se apresentar. Eu acho que isso também deve ser avaliado, porque fica chato, Elas não estão aqui, não estou falando que vai ser agora, mas eu acho que elas têm que estar presentes aqui e se apresentarem, não outras pessoas. Senão a gente fica com dúvidas. Concordo. Tá? Eu vou justificar o meu voto contrário. Ótimo. Porque, veja bem, nós temos 4 comissões. Tá? 3 não se pronunciaram, uma se pronunciou. Eu não tiro, em absoluto, a legitimidade da comissão, tá, presidida pelo Geraldo,
Vocês se reuniram hoje de manhã, né, Geraldo? Tá? Não tira a legitimidade, viu? Mas se nós formos, entende, verificar essa proporcionalidade, veja bem, tem 3, entende, que não se pronunciaram. Então, eu votei contra, mas eu também vou fazer uma proposta, viu? Que a Cressol, tá? A Central, entende, de Chapecó, é de Chapecó de Francisco Beltrão, né? É pela Central ou não? É a Central ou uma singular? Não, é a diretoria do Estado. Ah, é a Central, então, tá? De Chapecó. Venha aqui e justifique o seu voto, viu? Tá? Eu conheço muito a Cressol. Não votei, tá? Não por causa da Cressol. Ela merece toda a credibilidade como tem. Ela tem. Tá? Né? Mas acho que a forma como está sendo colocada em votação é que eu realmente contesto. Pode falar depois do John. É bom se apresentar, dizer o nome e a entidade que representa quando for fazer a fala. Danilo Aristreda de Conor. Eu também sou da opinião que, se uma entidade quer entrar, pelo menos venha até aqui, mostre a cara, diga por que quer participar. Já vai acabar essa... O John. Presidente, estávamos eu e a Isabela aqui do CREA falando, e a dúvida que fica na questão da apresentação da entidade é que, para ela vir colocar o nome à disposição, ela emite um ofício para o fórum e o fórum aceita, correto? Existe uma devolutiva do fórum dando uma outra convocação para ela estar presente na aprovação? Essa é a dúvida. Ela é convocada normal. Então eles sabiam que hoje na plenária... então os dois... A Cressol justificou e a menina da... Não, a menina daqui estava lá. Estava na comissão. Então, eu acho que eu vou no acordo com o seu Paulo também, e eu acho que é plausível a gente aguardar as entidades para se posicionarem. Devido a Cressol, até justifica, Geraldo. A Adriana está dizendo que eles justificaram a não presença e aprovação do nome. Aí... Guedes quer fazer uma fala aqui, depois... Microfone aqui, por favor. Se quiser usar a tribuna, o púlpito. Obrigado. Eu acho que o regimento interno do fórum disciplina essa questão. Uhum. A gente sabe que esse ponto já teve vários debates em relação a ele, né? Inclusive se restaurou, transferindo passando pelas comissões, né? Mas a gente, no nosso regimento interno, prevê que a plenária é soberana. Agora, ela também não reza nada em relação à presença ou não da entidade para a apresentação. Não tem isso, isso deixa um espaço. Agora vai do nosso bom senso nesse momento, né? Eu recomendaria colocar na próxima agenda, próxima reunião, esse item, porque é muito importante. Tem entidades que fazem parte, são 50, 60, e a gente nunca vê os respectivos representantes. Como também nós já discutimos em outras épocas no fórum, de que forma nós vamos aceitar determinados pretendentes a participar. Isso. Então, sobre essa questão dos determinados pretendentes, a gente já conseguiu dar um passo, que foi levar para as comissões fazer a análise de mérito. E aí isso já está pacificado entre nós. O que não tem é algo declarado que a entidade tem que estar aqui presente para se defender ou se apresentar. Eu acho que como uma proposta, né, assim, mediadora, é a gente transferir a aprovação para a próxima plenária com a presença das entidades. São duas entidades super importantes para o fórum, acredito. Já passaram por uma das comissões, e aí as outras comissões analisarem e a gente fazer a votação aqui. Pode ser? Então, as etapas de comissões, a gente pacifica aqui que elas estão consolidadas em termos de avaliação da entidade, e a gente traz as entidades aqui para a próxima plenária para apresentação e votação. Pode ser? Aí sim. Sim ou não? Sim.
Então tá bom, pessoal. A gente vai então para o próximo ponto, que é a aprovação da ata que a gente já aprovou, e o próximo seria a primeira apresentação, que é o título dessa apresentação é Propriedade Sustentável, que vai ser feita pelo Irineu Berezanski. É isso? Pronunciei certo o sobrenome? Certíssimo. Quanto tempo, Irineu? 30 minutos? Muito bem. Boa tarde. Para nós é uma satisfação apresentar este programa que está chamado agora como Propriedade Sustentável. Eu sou assessor da FETAESC, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e o Alexandre aqui está nos ajudando, aí, operacionalizando o aparelho. E eu vou mostrar uma síntese em si do programa. Ele tem uma finalidade em si, esse programa foi criado em 2007. Em 2007, então, a gente criou esse programa em parceria, juntamente com a IPAGRE, também assim com uma das empresas integradoras do Estado de Santa Catarina, que, no caso, logo vai ser vista, é a Souza Cruz. Por que fizemos essa parceria? Um passo fundamental foi com que nós tínhamos como objetivo olhar o produtor e fazer a diversificação das atividades dele na propriedade. Esse era um dos objetivos. Outro objetivo em si era dar orgulho dele ser produtor. No estado de Santa Catarina, atualmente, nós temos 43 mil produtores de tabaco. E, na época, quando nós fizemos, nós tínhamos em torno de 57 mil produtores de tabaco. E qual que é a ideia que a gente tinha? A gente observava algumas propriedades que tinha só a monocultura de tabaco. E a ideia, então, a gente precisava pensar o seguinte: como é que a gente vai dar sustentabilidade na propriedade desses agricultores? E um dos pensamentos era fazer a diversificação da atividade. Até porque a produção de tabaco é um produto adverso, mas tem rentabilidade. Então, como é que a gente vai fazer? Então, vamos discutir isso junto com o produtor. E a gente criou o programa, então, inicialmente era chamado Produtor 10, e depois, por um entendimento melhor, começamos, então, a chamar de Propriedade Sustentável, trocamos ele, o programa em si. Então, a ideia que se tem, ou que se tinha, é transformar essa propriedade onde ela fosse eficiente economicamente e também desse sustentabilidade atendendo o tripé ambiental, obviamente, o econômico e o social. Essa era a ideia. Mas tinha, como fundo também de objetivos, com que esta família se sentisse orgulhosa do que ela faz. Quer dizer, ser um produtor que está fazendo corretamente as atividades, está atendendo os aspectos econômicos, atende também os aspectos sociais, faz a diversificação e ganha dinheiro. Essa era a ideia, então, proposta que a gente tinha. Até olhando para um futuro, como mensagem, diz como é que esses produtores serão no futuro que aí está vindo. Que temos problemas, então, de sucessão na propriedade, temos problemas, enfim, de produtores que não tinham rentabilidade suficiente, etc. Então, esse foi os pré-requisitos que a gente pensou. Isso. Bom, aí a gente começou com algumas, olhando de uma forma assim. Bom, primeiro, nós precisamos ter indicadores nessa propriedade para a gente conseguir medir se está valendo o programa ou não. Então, a gente escolheu alguns indicadores diretos, ou indicadores técnicos, e outros indicadores econômicos. E também alguns qualitativos. E a gente começou com alguns conceitos, que a gente começou ali, diz, bom, quem não controla, né, ele não faz administração, não gerencia, se não tem controle da propriedade. Então, iniciamos com um programa que a IPAGRE, há um tempo, já tinha aplicado, aperfeiçoamos eles pela nossa necessidade, que é a gestão agrícola.
fizemos a contabilidade dessas propriedades. Então, o primeiro passo foi o levantamento de dados de toda essa propriedade, para a gente começar a controlar, ver o que exatamente ele ganha e, com a aplicação do programa, o que ele poderá, então, estar obtendo. Pode tocar um pouquinho mais para frente, Alexandre? Então, aí tem o que a gente chama ali um tripé de sustentabilidade em si, o do programa, que a gente começou a trabalhar nesse quadro. Então, a gente viu, já dissemos aí que essa questão econômica, essa questão de sustentabilidade, enfim, essa questão de ter a propriedade diversificada, e esse aspecto econômico, quando a gente estava pensando no social, também olhávamos da seguinte forma: para que esse agricultor possa fazer a parte social, ele precisa ter receita, precisa ter viabilidade econômica. Caso contrário, ele não consegue fazer o social de nenhuma forma. Também a gente pensava o seguinte: bom, nós temos êxodo rural, principalmente da juventude, saindo da propriedade, quer dizer, não está tendo sucessão, mas se essa propriedade não for viável economicamente, a pessoa não fica. Então, um dos indicadores que a gente criou foi medir o ganho por pessoa na propriedade. Então, a gente começou a medir esse indicador. Em vez de a gente fazer um cálculo de qual é o ganho, o lucro por hectare, que comumente a gente faz, vamos medir, então, quanto é que se ganha cada pessoa na propriedade. Esse foi o aspecto que a gente olhar para a gente comparar também com os salários no meio urbano, fazendo essa relação, para a gente, então, depois conversar com eles. Então, nesse aspecto que a gente começou a trabalhar e desenvolver. Mais um pouquinho, Alexandre. Bom, aqui aparece também que a gente começou a considerar o seguinte: bom, tecnicamente, ele vai ter, né, ou vai ser viável essa propriedade, ou vai ter lucro, dependendo do que ele faz, né, como é que ele faz, né, que tecnologia ele está utilizando. Enfim, são perguntas relacionadas e de levantamento de dados dessa propriedade, para a gente começar a olhar, então, ou quantificar o que ele tem. Porque, via de regra, nós temos algumas carências de informação quantitativa e qualitativa. Quando a própria área de solo da propriedade ocupada, se a gente tem dúvida em relação dentro do Estado, dentro do Brasil, a gente tem dados adversos, mas quando vai na prática, você vê algumas diferenças consideráveis. Então, a gente começou a levantar esses dados, medir, enfim, para ver o que está acontecendo na propriedade, e com essa relação. E aí, claro, está aí esse tripé, enfim, que a gente olhou lá, o econômico, o ambiental e o social, de uma parte muito importante. E aqui tem uma questão fundamentada, que é a parte onde a gente quis inserir, e aí foi um dos ápices do programa, é inserir toda a família nas decisões. Então, não se fazia nenhuma atividade se não tivesse presente todos os membros da família, independente da idade. Para esse caso, a gente dá para relacionar um exemplo prático, que uma das atividades que a gente tinha é a jardinagem na propriedade. E só se faz, num dos exemplos, quando o técnico foi fazer a jardinagem, uma das moças não estava presente, porque tinha ido visitar uma outra amiga. Esperou-se todo mundo para que depois começasse a atividade. Para o quê? Para que essas pessoas, elas também, então, não é porque estar presente, mas tem a forma de decisão junta. E aí isso deu upgrade no processo, então, desse programa onde a família está inserida. Embaixo, vocês estão observando ali que tem uma frase que diz o seguinte, que um dos objetivos do técnico é aumentar o índice de felicidade da família. Veja que é pouco, talvez, trabalhado, mas que é umas questões qualitativas muito importantes que nós observamos no programa. Quer dizer, as pessoas lá na propriedade, ou onde quer que estejam, têm que estar bem fazendo aquela atividade, têm que se sentir muito bem, têm que se sentir feliz pelo aquilo que fazem. Então, nós demos ênfase também no programa, não só no setor da produção, mas começamos a trabalhar a questão da propriedade em si, eu falei um pouquinho antes da jardinagem, mas também a habitação. Arrumar a habitação melhor para que essas pessoas que lá estão vivendo tivessem orgulho daquela propriedade em si. E isso deu, então,
upgrade extra dentro do programa, porque as pessoas se sentiram muito bem daqueles programas que estavam participando desse programa em si. Mais à frente, Alexandre, fazendo favor. Então, aqui também tem esses objetivos que a gente falou, mas só para vocês entenderem ali, né, que esse objetivo em si, de uma forma simplificada, era onde você tivesse a valorização econômica, aonde você tivesse a diversificação da propriedade, aonde você tivesse também a satisfação das pessoas ali, enfim, que vivem na propriedade, elas se sentindo bem pelo que fazem. E, claro, tem os objetivos específicos deste programa, que é, no caso, você fazer com que aumente a receita, você fazer com que as pessoas retornem à propriedade, e aí alguns casos de jovens que já tinham saído da propriedade para trabalhar no meio urbano, e quando começaram a relacionar o salário deles com o que estava lá na propriedade, retornaram. Opa, aqui na propriedade eu ganho mais, então isso é uma relação. O problema que a gente teve também, que conseguimos com o programa resolver em parte, é você fazer a divisão desta receita de forma equitativa, ou seja, que também não ficasse só no bolso do homem ou da mulher na propriedade, mas fosse distribuída de forma equitativa na família, cada um tivesse, então, sua receita pelo trabalho em si. Isto foi fundamental para que tivesse esse programa, então, indo à frente. Mais um pouquinho, Alexandre. Fazer um favor. Bom, aqui é o seguinte, como é que esse programa funciona em si? Como é que ele é desenvolvido? Esse programa é feito em parceria, e a FETAESC, a IPAGRE e, no caso, a Souza Cruz, era só a estrutura em si que foi montado o programa. Mas ele é feito com a organização dos agricultores, e são grupos de 20 agricultores, em média, pode ser até 40, mas, na média, são 20 agricultores, onde eles trabalham com a contabilidade da propriedade. E o que a gente fez? Colocamos o programa, então, da IPAGRE, chamado Contagre, para a contabilidade. E nós desenvolvemos um outro programa chamado Plesagre, para fazer o planejamento da propriedade para curto, médio e longo prazo. E aí, esses agricultores recebem a orientação de um técnico, e, no caso, esses técnicos eram da empresa Souza Cruz, onde foi capacitado dentro da IPAGRE. Então, a capacitação deles para a gestão agrícola foi feita na IPAGRE, e eles repassam aos agricultores. Os agricultores recebem o programa e desenvolvem a contabilidade, e, no grupo desses 20 ou 40 agricultores, eles trocam informações de êxito que tem numa ou noutra propriedade. Esse foi, então, o processo que a gente utilizou para desenvolver esse programa. Além, claro, de outras excursões, etc., para conhecer inovações técnicas em si, né, para desenvolver o programa. Mais um pouquinho para frente. Então, aqui fica melhor. Bom, esses benefícios, então, para o produtor, né? Claro, é uma questão importante. Visão de gestão da propriedade. Veja que nós, de certa ordem, temos o agricultor ou a agricultora tão só como produção. E tivemos que dar uma visão para eles de empreendimento rural, ou seja, fazer gestão daquela propriedade. Esse era o sentido. Quer dizer, eu preciso obter lucro nesta propriedade. Bom, esse foi, então, ver o aspecto gerencial dele, como é que eles gerenciam a propriedade rural. Difere um pouco de um empreendimento urbano, mas, em si, a propriedade é uma empresa. Agora, como é que eu faço essa gestão dentro dessa propriedade, com as suas adversidades que tem? Então, dá uma visão para isso. O controle em si das despesas dessa propriedade, o controle das despesas, o conhecimento da composição de custos dessa propriedade, o desenvolvimento assim, para o planejamento dessa propriedade, verificar que aspectos são importantes e precisamos olhar os fatores de produção.
E, se a gente pegar de uma forma direta, na propriedade você tem a terra, você tem o capital e você tem a mão de obra. Agora, qual é a melhor atividade que dá melhor retorno utilizando esses fatores de produção disponíveis da propriedade? Então, tivemos que lançar a mão de alguns conhecimentos com os produtores, que eles voltassem a fazer cursos para entender este processo e aí sim aplicar na prática, lá na propriedade. Outro aspecto importante, o sistema produtivo. Via de regra, de certa ordem, nós temos os produtores trabalhando conforme a demanda de mercado, ou seja, se há uma expectativa do preço do soja, por exemplo, subir, então todo mundo vai plantar soja. Ou, se existe uma expectativa do suíno, ou a carne suína subir, então muda-se a atividade. E nós começamos a trabalhar, então, num tripé de sustentabilidade da propriedade. Independente do preço, fazer com que você tenha um retorno diminuindo os custos e conseguindo estabilizar a propriedade diante do que o mercado, enfim, trabalha com baixas e alta de preço independente. Esse foi o aspecto, então, da reorganização do sistema produtivo. Essa capacitação foi via as parcerias, no caso, trabalhou a Souza Cruz, a FETAESC e a EPAGRE, para a capacitação desses produtores. E uma questão muito importante é a melhoria de qualidade de vida. Então, no planejamento, trabalhou-se essa questão do agricultor também ter horas de trabalho e horas de lazer. Por que não o produtor também determinar um tempo para que ele pudesse viajar ou pudesse, sei lá, ir na praia ou sei lá onde, e fazer com que o trabalho dele não ficasse parado na propriedade. Então, conseguimos fazer esse planejamento em si, dar qualidade de vida para essas pessoas que vivem lá na propriedade. Mais à frente, Alexandre, fazendo um favor. Bom, este programa iniciou como piloto em 4 polos dentro do estado de Santa Catarina. Nós começamos no oeste de Santa Catarina, lá em São Miguel, era um polo. No norte, outro polo em Canoinhas, outro polo aqui no Vale, na Imbuia, e aqui no sul, em Braço do Norte. Então, foram 4 polos com esses produtores. O programa, então, deu certo, e aí os outros estados começaram a absorver também, que é, no caso, os estados vizinhos aqui do Paraná e também do Rio Grande do Sul. Então, esse mapa, onde está em verde, mais escuro, demonstra aonde está, então, este programa sendo trabalhado com esses produtores. E o que é importante, que estes produtores, ou este grupo de produtores, se tornaram referência. Não significa, então, que tenhamos que fazer o mesmo programa em todas as propriedades. Mas, como foi feito nessas propriedades e continua sendo feita, ele serve como um olhar de referência para as demais, como um trabalho de êxito, como é que esses produtores fazem, e os outros, de certa ordem, copiam ou adaptam à sua propriedade esse processo de organização do sistema produtivo. Então, isso é a vantagem, sim, que você multiplica, né, o programa em si, a abrangência se torna muito maior. Bom, aqui já começamos, então, a mostrar, ali tem um quadrinho onde mostra ali o programa, o Contagre e o Plesagre, né? No caso, nós temos ali o Contagre, que é a contabilidade agrícola, e o Plesagre, que é a de planejamento. Então, esses 2 programinhas, esses 2 softwares, ele recebe dentro da propriedade para conseguir, então, desenvolver. Mais um pouquinho, Alexandre. Aqui é só uma análise de resultado que começa a gente a trabalhar. Claro que isso é resultado lá do programa, mas em si, você começa a olhar a propriedade com dados e com gráficos e com indicadores financeiros, indicadores econômicos, como se fosse uma empresa. Então, você começa a olhar ela no processo gerencial, olhando esses aspectos, além dos aspectos econômicos qualitativos que já podemos levantar. Um pouquinho mais à frente, Alexandre. Bom, aqui uma brincadeirazinha, mas só para a gente observar ali. Normalmente, podemos olhar os levantamentos de dados de um aspecto geral. Diz assim, como é que foi a tua safra, por exemplo, ou como é que foi a safra de Santa Catarina, se a gente olhar assim, diz, bom, a safra foi boa, ou a safra foi ruim. Tá, mas o que é bom e o que é ruim?
E a gente brinca com isso, olhando aí essa foto, no caso, que ali o médico recomendou para que ele tomasse só meia taça de vinho por dia, né? E parece que essa meia taça é maior do que a garrafa. Então, só para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala o que é bom, o que é ruim, quando pergunta, quer dizer, é só um aspecto de você não ter verdadeiramente o dado efetivo. Então, por que fazer a contabilidade? Por que fazer o planejamento? Você ter dados reais, plenos dessa propriedade. E aí você fazer o gerenciamento em si. Um pouquinho mais à frente. Bom, algumas ações aqui qualitativas, né? Para a gente olhar ali, nós temos algumas fotos de grupos trabalhando. Então, foi trabalhado lá a questão da moradia do produtor, né, a jardinagem e a habitação, melhorando isso. Também o aspecto produtivo, no caso aqui, solo, e um trabalho de grupo. Quer dizer, todos os grupos juntos dessas propriedades, trocando informações. Mais um pouquinho, Alexandre. Aqui também mostra outra propriedade, né, onde o aspecto ali de trabalho passando para a fruticultura, no caso, não só mais tabaco, mas também começa a trabalhar fruticultura, enfim, lá numa outra propriedade já com plantio de mudas, né, de flores, etc. Nesse sentido, então, a gente quis também dar um aspecto de mostrar que existem outras possibilidades dele buscar a receita e não ficar só numa monocultura. Então, o programa teve este objetivo em si. Um pouquinho mais, Alexandre. Então, ali também uma propriedade, mostrando bem ali a melhoria da habitação, para dar um aspecto melhor e a vivência das pessoas, né? Então, o antes e o depois, são algumas fotos. E, em si, o programa, de uma forma muito simplificada, seria isso. Você dá sustentabilidade para a propriedade e para a família desses agricultores. E vocês poderiam estar perguntando, e eu vou responder, antecipar talvez uma pergunta, de quanto é que custa esse programa. Nós começamos em 2007 com este programa e com recurso zero. A pergunta era o seguinte: sim, mas não tem dinheiro para desenvolver o programa? Eu disse, não tem dinheiro para desenvolver o programa. Nós vamos desenvolver ele com a seguinte visão, com o seguinte objetivo. Vamos ter resultado dele, vamos unir as parcerias e cada parceiro vai dar a sua contribuição. Porque o que a gente tinha em mente? Se nós tivermos dinheiro disponível, vamos pensar assim, temos R$1 milhão para desenvolver o programa. A briga estaria a seguinte, como é que a gente vai fazer para gastar esse dinheiro? Em que vamos gastar? Então, nós começamos o inverso. Diz o seguinte, não temos dinheiro, vamos obter o resultado do programa para, então, aplicar. E este programa hoje está, nesse ano, faz 11 anos de aplicação, e, enfim, está se estendendo nos 3 estados, está sendo copiado, está muito bem feito, e a gente tem aprendido muito com estes agricultores a forma de gerenciar estas propriedades. Para nós é uma grande satisfação, e queríamos, então, mostrar para vocês aqui uma forma de fazer um programa, enfim, para dar sustentabilidade e orgulho a esses agricultores. Muito obrigado. Nós vamos abrir para o debate. E aí eu queria pedir para quem for fazer o debate, usar a tribuna, né, para suas questões ou ponderações em relação à palestra. E aí depois a gente abre para a resposta do palestrante. Pode ser? Primeiro inscrito. Mais alguém inscrito? Se apresentar, nome, instituição. Meu nome é Gerd Fischer, sou engenheiro agrônomo, represento a Uniagro. Eu queria parabenizar o Irineu pela belíssima apresentação. Eu acho que é por aí que a nossa agricultura deve seguir, com tecnologia, com planejamento. Esse mais ou menos não dá mais, não dá para tomar uma taça de vinho tão grande assim. E eu queria sugerir à FETAES, que é o Irineu, e o pessoal que fez o projeto, de que inclua em objetivos também o sanitário, que não foi aventado ali, porque você está transformando uma propriedade exclusivamente produtora de folha de fumo, com N venenos,
muita carga química. E como a folha de fumo ninguém come, então o pesticida, o agrotóxico, ele não importa muito. O pessoal fuma para se matar mesmo. Então o cara não dá muita bola para o tipo de agrotóxico. Então, quando inserir nos objetivos também a sustentabilidade, a parte social, a parte econômica, ambiental, com a sustentabilidade é mais ou menos a mesma coisa, né? Incluir também a parte sanitária. Porque se esse programa injetou novos conhecimentos, novas culturas, reduziu-se, não sei qual é o sistema agrícola que vocês recomendam, se é o químico, se é o orgânico, se é o misto, se é MIP, compreende? Então, isso também não ficou muito bem esclarecido na sua explanação. Então, seriam essas, assim, e também em benefícios, não foi falado na parte de saúde, na melhoria da qualidade de vida. Não é só passear, ter mais dinheiro para comprar um carro novo, visitar o vizinho, comprar um celular novo. Não, é quanto à saúde. E como é que se mede essa qualidade de vida através da saúde no programa? Como é que está o sangue, a colinesterase desses agricultores depois que o programa foi inserido pela Souza Cruz? Seriam essas minhas colocações. E, mais uma vez, Cirineu, meus parabéns. Obrigado. Nós vamos abrir para um círculo de perguntas e questões, aí depois pode responder conjuntamente. Carol, também. Desculpa, achei que tu estava se manifestando para... Então tá, pode ser. Pode ser? Tudo bem. Vamos lá, Fischer. Bem importante essas colocações. O vaso aqui? Tomando minha vez aqui. É bem importante isto que Guenter levanta. Esse aspecto, primeiro, vamos considerar o seguinte. Claro que tabaco é um produto adverso. Primeiro aspecto. Bom, esta era uma preocupação nossa naquele momento. Bom, precisamos fazer a diversificação dessa propriedade. Aspecto quando se falou em pesticidas. Bom, o dado hoje a URGS nos fez um trabalho de medir, então, não só nessas propriedades, mas nas propriedades demais, e comparar o grau de uso por hectare de pesticidas ou de princípios ativos. E o tabaco está em 16º lugar. Vem muitas outras atividades antes. Então, não vou levantar todas elas aqui, porque poderá causar alguns problemas, mas dá para buscar essa literatura e a gente trabalhar. E o tabaco, hoje, ele está em 16º. Então, quer dizer, tem muitas outras culturas que a gente está absorvendo e que tem, vamos dizer, um uso maior. A questão de sanidade. Esta é uma preocupação muito importante, a sanidade da propriedade em si. Essa também foi uma questão sendo levantada, e o trabalho com agrotóxico nessas propriedades, então começou a trabalhar com um programa misto, saindo tão só do uso intenso químico para o misto e trazendo essa propriedade para o uso de menos pesticida, plantio direto, no caso foi implantado esse sistema, o uso desses agrotóxicos só em condições altamente necessárias. E buscando variedades, hoje, variedades em si que suportam a condição de não uso de agrotóxico e em si consegue trabalhar. Um aspecto importante com a saúde que levantou. Para nós, quando fizemos o levantamento nessas propriedades, um grande problema estava em pessoas com problema na coluna, e não é novidade, né? Mas problema com pessoas com pé, mão machucado. E o aspecto que observou-se foi a ergonomia das ferramentas, das máquinas que estavam sendo utilizadas. Então, começou a se trabalhar também isto, e para que essas pessoas, então, conseguissem ter uma melhor condições de trabalho, então, trabalhou a ergonomia junto com o programa, e isso deu condições de eles terem uma qualidade de vida melhor, nesse aspecto. A questão de saúde, propriamente dita, isto
ainda não conseguimos avançar. Fizemos alguns trabalhos, algumas incursões de medir o índice no sangue deles de colesterase, medimos isso nas propriedades, avançamos um pouco, mas não tivemos um trabalho especializado em si. Mas a intenção também é que, claro, melhora a saúde dessas pessoas em si. Acho que era, não sei se foi isto que perguntaste. Caru. Bom, Carolina, sou jornalista, trabalho no CEPAGRO, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. A minha pergunta vai numa linha parecida da do Fischer, que é pensar essa questão dos impactos ambientais da cadeia produtiva do tabaco, né? Já que uma das diretrizes do programa está indicada como contribuir positivamente nos impactos ambientais da cadeia produtiva, mas a gente sabe que cadeia produtiva do tabaco, mesmo nessa comparação com outros cultivos, ainda o uso de agrotóxico é problemático pela questão dos canteiros estarem próximos às casas dos agricultores, o uso de bastante lenha, né, a expansão do monocultivo de eucalipto e pinos para ser queimado nas estufas, e também a questão da intoxicação pela nicotina nas folhas do tabaco, né? Então, eu gostaria de saber como que o programa, quais resultados talvez tenha atingido nessa questão de contribuir positivamente nos impactos ambientais e se em algum momento está sendo considerada a agroecologia como uma forma de diversificação e talvez até de transição do cultivo de tabaco para outros cultivos. Obrigada. Ok. Muito interessante essa pergunta, essa indagação, essa provocação em si. Eu não levantei ali, tem um dado, mas que nos chamou muita atenção. Quando a gente começou a iniciar o programa, um dos remorsos, vamos dizer assim, de uma das parceiras, no caso a Souza Cruz, era que o programa desse o indicador de diminuir a produção. Esse foi um dos remorsos. A gente trabalhou esse convencimento. Mas, pela nossa experiência, o que nós iria diminuir era a área de terra, de plantio de tabaco. A produção em si não iria cair. Esse foi um aspecto. E justo e feito. Porque, quando a gente aplicou o programa, o indicador foi: você tem muita área com tabaco, você vai ter que diversificar para que faça outras atividades e assim compõe a receita econômica sustentável. Logo, mas a produtividade aumentou, por ser feito com o aspecto da produção com tecnologia mais adequada, com tecnologia mais favorável, e aí aumentou a produtividade, então ele obteve a mesma produção ou melhor. E nós temos casos da grande maioria das propriedades com a produção maior e menor área. Consequentemente, você, então, obteve um resultado, vamos dizer assim, de produção melhor, sem agredir, de certa forma, o meio ambiente diretamente. E satisfez, vamos dizer assim, a parceira, no caso, que tinha o remorso de diminuir a produção. Isso é uma condição. Questão lenha. Este foi um trabalho intenso, porque a produção de tabaco, para fazer a sua cura, usa lenha, na sua grande maioria. Então, devemos lembrar que, quando a gente começou o trabalho em 2007, ainda se utilizava lenha oriunda de material nativo. A primeira orientação: não se usa nenhuma lenha que se venha de árvores, enfim, nativas. Se você vai ter que usar para curar tabaco, você vai ter que ter pinos, né, aliás, eucalipto, para você utilizar, ou outra madeira que não seja nativa. Esse foi o primeiro aspecto. Mas já iniciou-se, na mesma época, um trabalho de ver uma estrutura, uma unidade que aproveitasse a energia solar. Então, nós temos hoje já, então, a gente chama isso de estufas, né? Utilizando, então, energia solar. Então, o uso da lenha
nessa estrutura está em 50% do que se usava antes. E a ideia é caminhar isso para que, então, você aproveite no máximo o uso da energia que nós temos. Quando se faz, no caso, energia solar. O caso agroecologia. Há experiências, né, que está sendo trabalhada para a produção de tabaco agroecológico. Agora, temos um revés. Nós tínhamos já um mercado prontinho, sendo trabalhado nos últimos 3 anos com tabaco oriundo da agroecologia, inclusive se pagava melhor pelo produto, era mais requisitado, etc. Mas veio uma portaria que você não pode comercializar produto, ou seja, fumo, vamos dizer assim, né, que é o tabaco, com o nome ecológico. Condição esta, derrubou todo vamos dizer assim, o motivo de você produzir produto ecológico, tá? Porque daí você não vende, quer dizer, você não pode utilizar essa fala em si. Bom, isso está sendo trabalhado, está sendo estudado, mas no momento é o que temos, né? No momento é essa situação que nos é colocada. Sim, na diversificação, sim. Aí, ok. Então, se trabalha, claro, não é novidade para nós, o mercado é crescente, né, dos produtos agroecológicos, nem todos têm esta condição, mas naquelas propriedades que estão sendo preparadas para tal, aí sim é introduzido, então, a produção agroecológica. Mas eu digo que nem todas as propriedades ainda estão apropriadas para isso. Você poderia só dizer qual é essa portaria que não permite... Eu não lembro o número dela, mas, assim, o que nós tínhamos, assim... Não, é internacional. Só para a gente ter uma ideia,